Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Rezemos juntos a nossa consagração ao Espírito Santo. Espírito Santo, consciente e livremente, como filha de Deus, ao vosso dispor coloco os dons mais preciosos que recebi do Pai, a vida e a liberdade. Podeis dispor de mim como, quando e quanto quiserdes. Inspirai-me sempre na oração e na ação, no pensamento e na intenção, no ouvir, no calar e no falar. Nenhuma fibra do meu corpo, da minha alma e do meu espírito se mova, senão pelo vosso sopro de vida. Por vossa inspiração, eu possa conhecer a vontade do Pai e fortalecer-me no seu incondicional e amoroso cumprimento, a fim de que eu seja sempre radiante manifestação do seu amor. Dai-me o que não sei nem ouso pedir. Tirai de mim o que não consigo ou não quero vos dar. Com toda liberdade, fazei de mim uma verdadeira e amorosa escrava do Senhor. Tudo isso vos peço e espero para o bem da Santa Igreja, pela intercessão de Nossa Senhora, em nome de Jesus. Amém. Queridos, esta consagração ao Espírito Santo antecederá sempre os nossos momentos de formação e os nossos momentos de partilha. Nós estamos iniciando hoje a formação para o coração da nossa comunidade, para o coração do patrimônio espiritual, da herança espiritual que Deus confiou a todos nós. Iniciamos então hoje comentários, reflexões sobre a instrução, o serviço da autoridade e a obediência. Este documento que nós, na nossa comunidade, fraternidade, tratamos como a instrução 24, porque é o número que está aqui, nos é dada através da Congregação para os Institutos de Vida Consagrada e as Sociedades de Vida Apostólica. Como eu já falei para vocês, e vocês todos já sabem, a Igreja ainda não tem um cânon próprio para a condução das novas comunidades e dos novos movimentos. Então, ela mesma, a Igreja, nos aconselha a irmos àquilo que diz respeito à vida consagrada na Igreja e tirar dali o que mais é viável, o que mais seja condizente com a vida laical e sacerdotal, clerical. Então, é com muita alegria que eu venho falar de um assunto que me é muito caro ao coração. Eu gostaria de imprimir a esta nova etapa da nossa formação para a fraternidade da nossa comunidade um outro esquema de condução da nossa formação. Então, em primeiro lugar, sempre nos consagramos ao Espírito Santo. Por quê? Porque é o Espírito Santo que nos põe em comunhão com o Pai e o Filho. É o Espírito Santo o artífice da comunhão
entre nós e a igreja, o pensamento da igreja. É o Espírito Santo que nos põe em comunhão entre nós. É Ele que nos faz convencidos, primeiro, do chamado de Deus, um chamado especial de Deus para fazer com que o nosso batismo dê ainda mais frutos. E é Ele que nos convence também da importância da maravilha que é essa grande riqueza que Deus nos concedeu pelo nosso patrimônio espiritual. De um modo especial, estamos hoje iniciando, então, uma formação, estamos iniciando uma reflexão. Eu quero extravasar meu coração para informar a vocês e para formá-los também naquilo que eu entendo como uma exigência de Deus para nós, a fim de enriquecermos a igreja, a sociedade e, em primeiro lugar, a nossa própria comunidade. O segundo passo, depois da consagração ao Espírito Santo, será uma leitura que podemos fazer todos juntos ou silenciosamente, do ponto que vai ser o objeto da nossa formação. Então, esse primeiro vídeo deste conteúdo, eu vou colocar, já colocamos, já rezamos juntos a consagração ao Espírito Santo e vamos fazer essa leitura agora todos juntos. Mas isso, claro, talvez não vá acontecer em todos os vídeos. Só que, depois da consagração ao Espírito Santo, vocês vão ler aquilo que vai ser indicado no texto que vocês recebem e depois a formação. Então, lendo o primeiro parágrafo do ponto número 1 da nossa instrução, introduzindo este documento fabuloso. A tua face, Senhor, eu busco. Peregrino em busca do sentido da vida e envolto no grande mistério que o circunda, o homem procura, de fato, ainda que frequentemente inconsciente, o rosto do Senhor. Mostra-me, Senhor, os teus caminhos, ensina-me tuas veredas. Jamais poderá alguém tirar do coração da pessoa humana a busca daquele de quem a Bíblia diz, ele é tudo, nem a dos caminhos para encontrá-lo. Então, passamos agora à parte formativa. E eu quero fazer uma pergunta para vocês e que merece uma resposta sincera, interior, e se for o caso, podemos partilhar. A minha pergunta é: qual é a principal característica do perfil de um fraterno aliado de Deus? Eu diria que, em primeiríssimo lugar, é ser um eterno buscador da vontade de Deus. Essa expressão, buscar a face de Deus, na Sagrada Escritura, é o equivalente a buscar a vontade de Deus. A paixão primeira de um candidato, de um chamado, um suposto chamado, a fazer parte desse lado consagrado da nossa comunidade como leigo
ou sacerdote, ou diácono permanente, a sua paixão primeira será sempre e em tudo buscar a vontade de Deus. A vontade de Deus que não nos deixa na mão. Deus seria muito sádico se Ele quisesse que nós cumpríssemos a sua vontade e não nos deixasse entender, compreender, não nos fizesse entender qual é essa vontade. Eu sei que muitas vezes essa vontade nós temos que buscá-la no meio da escuridão. Nem sempre a vontade de Deus é fácil de discernir. Quantas vezes você e eu já passamos pela angústia de não entendermos, de não sabermos o que Deus quer de mim, o que Deus quer de nós. E temos que dar muito graças a Deus, porque essa não é a preocupação da maioria das pessoas, que não está nem aí para o que Deus quer. Não está nem aí para Deus, muito menos para o que Deus quer. Mas, como nós já tentamos viver um selo pastoral nosso, que dizia: entre vós não seja assim. Que nós sejamos sempre, em tudo o que fizermos, pessoas preocupadas na busca daquilo que Deus quer para mim. Só que, queridos, essa busca da vontade de Deus não pode ser uma busca opressora, uma busca estressante, obsessiva, que acaba nos desequilibrando emocionalmente, moralmente e espiritualmente. Deus não pode ser o causador desses males na nossa vida. Então, ao mesmo tempo em que nós tenhamos bem claro na nossa cabeça e no nosso coração que o homem, o ser humano, qualquer que seja o seu estilo de vida, sempre busca a felicidade. Às vezes, em lugares, em pessoas, em situações, em estilos de viver falsos, mentirosos, mas está buscando a felicidade. Em lugares errados, em pessoas erradas, em decisões erradas, mas está pensando que aquilo o fará feliz. E é interessante que o que significa essa busca da felicidade, se não buscar o que Deus quer? Porque queiramos ou não, conheçamos ou não a Deus, a nossa felicidade só será realizada, concretizada, palpavelmente vivida em Deus. Porque Ele é a fonte da nossa plena realização humana. Então, já partimos desse princípio que nós, na busca da vontade de Deus, muitas vezes experimentemos no nosso coração uma certa ansiedade. Já que nós somos humanos, já que nós, como eu já disse, caminhamos como que as apalpadelas,
em determinados momentos da nossa vida, a luz parece que perde o seu brilho, o chão parece que some dos nossos pés, passamos a caminhar numa escuridão e nos encontramos tantas vezes entre achados e perdidos nessa vida. Mas, já sabendo de antemão que as coisas são assim, que nós não somos perfeitos em nada do que somos e fazemos, nós temos que agradecer muito a Deus pelo que nós aprendemos no ano de 2018, no curso da nossa pastoral, sobre o caminho dos ascetas, a iniciação à vida espiritual. Eu queria destacar aqui para vocês 3 parágrafos desta apostila, que vocês devem se lembrar, foi objeto do nosso estudo, da nossa reflexão, das nossas orações, e que esses parágrafos estão no ponto número 17. Deixa eu conferir aqui. O ponto 17, que é a terceira parte sobre a oração. O autor deste conteúdo nos diz assim: quando oras, quando rezas, teu eu deve se calar. Não ores para que se realizem os teus desejos terrenos, mas dizes que seja feita a tua vontade. Não te sirvas de Deus como de um mandatário. Fica calado e deixa a oração falar. Não te preocupes com teus próprios interesses e não ponhas a oração a teu serviço, mas busca em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas te serão acrescentadas. Aquele que procura fazer a própria vontade e cuja oração não coincide, pois com a vontade de Deus, encontrará muitos obstáculos no caminho e cairá incessantemente nas emboscadas do inimigo. Ficará descontente, irascível, infeliz, hesitante, impaciente ou inquieto. E quando o espírito se encontra nesse estado, ninguém pode permanecer em oração. Numa palavra, estou me lembrando de um conselho, de uma linha de espiritualidade de Santo Inácio de Loyola, que nos ensina a rezar esvaziando o nosso coração, começando por este esvaziamento, como acabei de ler nessa apostila. É a tradição da Igreja que está colocando nas nossas mãos um método que deu certo, que continua a fazer santos através de uma vida de oração sincera, humilde, verdadeira. Então, esse primeiro passo é o esvaziamento do nosso coração de todos os nossos desejos, buscando um ponto de equilíbrio, que se chama, na linguagem de Santo Inácio, o ponto da indiferença. Por exemplo, eu dou um testemunho de um período muito difícil que eu passei na minha vida.
dos 16 aos 20 anos de idade, eu passei por uma crise espiritual muito grande. Por quê? Comecei a pensar, aos 16 anos, em me consagrar a Deus na vida religiosa. Mas era eu que queria. Qual era o meu tormento? Era não saber se Deus queria também aquilo que eu estava desejando. E eu passei 4 anos até tomar a decisão. E vou confessar para vocês que essa decisão foi aos 20 anos. E vocês não pensem que naquele momento em que eu dei o primeiro passo, que foi conversar com a minha mãe sobre esse assunto, não pensem vocês que eu tinha com muita clareza para mim que Deus estava me chamando para a vida consagrada. Mas eu sabia de uma coisa. Eu sabia que eu precisava dar o passo. Se não fosse esse o meu caminho, que Deus mesmo me tirasse dele. Se fosse, eu já estava lá. Mas eu consegui a força para dar esse passo. Claro que eu fui ajudada por um sacerdote jesuíta maravilhoso, que me deu segurança de dar esse passo na insegurança. Vocês estão entendendo? Que coisa interessante. Mas a coragem para dar esse passo foi quando eu procurei, segundo a orientação desse padre, me colocar na situação de indiferença. Isto é, eu estava livre, esvaziada do meu desejo de ser religiosa. Se Deus quiser, ótimo. Se Ele não quiser, ótimo também. Ser ou não ser seria indiferente para mim, desde que a vontade de Deus fosse feita. E aí foi que a minha história começou. Foi aí que aquela palavra decisiva do sacerdote, que foi como que escutar o que o Senhor tinha para me dizer, aquela palavra eu a assumi. Eu me joguei no exemplo que ele me deu, dizendo para mim, ele estava me ajudando a perceber a vontade de Deus. E no último encontro que eu tive com ele, antes da decisão, ele dizia para mim, quando eu estava celebrando uma missa, ele morava em São Paulo. Eu, na hora da consagração, da elevação da hóstia, você veio à minha cabeça. E eu, dizia o padre, sei que você tem vocação para a vida religiosa. Me bastou essa palavra dele. Vocês não pensem que aquilo, eu me joguei nessa palavra. E dei o passo. Como dizia o texto da nossa instrução, que nós acabamos de ler, nós precisamos ser muito conscientes, muito pé no chão, de que tudo o que nos envolve é um grande mistério. Tudo o que nos circunda está envolto em um grande mistério. O mistério de Deus,
o mistério do mundo, o mistério dos acontecimentos, o mistério das pessoas que fazem parte da nossa vida, da nossa convivência, o mistério do outro, o meu mistério. Cada um de nós é um mundo misterioso que só Deus conhece e sabe. Nós sabemos disso. E como eu já disse há poucos minutos atrás, é a duras penas que nós precisamos cavar fundo. A duras penas é que nós precisamos avançar para as águas mais profundas. É a duras penas que nós precisamos passar pelo vale das sombras, da morte ao nosso eu, ao nosso achismo, às nossas razões, aos nossos desejos, às nossas vontades. O vale da sombra da morte, morte do nosso eu. Para nós partirmos, como está escrito a respeito de Abraão, na carta aos Hebreus, capítulo 11, versículo 8. Acho de uma preciosidade maravilhosa para a nossa história o que diz essa palavra. Pela fé, ao ser chamado, Abraão obedeceu à ordem de partir para uma terra que devia receber como herança e partiu sem saber para onde iria. Espírito que busca a vontade de Deus está interessado só nisso. Deus não precisa ser muito detalhista. Você se coloca à disposição da vontade do Senhor, como buscador de Deus. Ele vem em socorro à nossa deficiência, à nossa incapacidade de entender o que Deus quer de nós. Ele vem em socorro. Se não vier, espera no Senhor. Tem paciência. Não é isso que fala a palavra de Deus? Tenha paciência. Espera no Senhor. Ser forte e corajoso. Espera no Senhor. Um dia, uma frestinha de luz vai começar a iluminar a decisão que eu tenho que tomar segundo a vontade de Deus. Nós temos que aprender a seguir o nosso coração. Eu estou lendo um livro muito interessante, eu não sei falar o nome da autora, é um nome complicado. E é um livro cujo título é Do Inconsciente a Deus. Essa autora é uma católica e ela quer demonstrar para nós que a nossa alma e o nosso inconsciente são muito conectados. Quanto mais eu me deixar, por exemplo, se eu vou fazer uma análise, né? Vou passar por um processo de uma terapia analítica, que vai me ajudar a entender, a penetrar os dados que estão registrados no meu inconsciente. Isso exigirá de mim uma humildade muito grande, porque eu vou entrar no porão da casa, no porão da minha casa. E lá no porão tem muita coisa esquisita, tem muita coisa estragada, tem muita teia de aranha.
tem muito móvel quebrado. É o porão. É o despejo do lixo da minha vida. Mas quanto mais eu penetro este lixo e percebo quanto eu sou pequena, mas ao mesmo tempo grande, porque sou o objeto do amor de Deus. Eu sou uma pessoa querida por Deus, programada por Deus. Ao mesmo tempo que eu me vejo tão distante dele, ao mesmo tempo eu me vejo tão perto dele. Eu o sinto tão perto de mim, como a gente canta. Então, é lá neste coração, na nossa alma, onde o Espírito Santo nos transforma em templos, em habitação dele. É esta área da nossa existência que deseja o Deus vivo. Então, repetindo o que eu já disse para trás, toda felicidade, toda busca de felicidade é, na sua essência, a busca de Deus. Quer nós sejamos conscientes ou não, é a busca de Deus. Por quê? Porque Ele é a fonte da nossa felicidade. Só nele nós seremos felizes. Por isso, o livro do Eclesiástico, que é citado aqui no nosso documento, capítulo 43, versículo 29, diz: por muito que digamos o quê? Vocês têm que ler o que vem antes do versículo 29. O autor está falando da percepção que ele tem da presença de Deus no mundo criado. E ele louva, adora esta presença de Deus. E ele diz: por muito que digamos, ainda nos faltarão palavras. Eis, pois, o resumo de todos os discursos sobre Deus, sobre a nossa felicidade em Deus. Qual é o resumo? Ele é tudo. Então, ao buscarmos a vontade de Deus, nós estamos buscando ao mesmo tempo o caminho, a direção que nós devemos tomar, assumir para valer. Embora nós saibamos que as nossas decisões são frágeis, dependem do humor, muitas vezes, nosso, nós não temos aquela perseverança, aquela estabilidade que nós deveríamos ter na nossa vida espiritual, porque somos humanos, fracos, mas somos buscadores dessa perfeição. Então, nós, fraternos, tenhamos fixo na nossa mente, na nossa convicção, no nosso afetivo. Nós precisamos buscar em tudo a vontade de Deus e pedir que Ele nos mostre o caminho, a direção que nós devemos tomar para realizar, para concretizar, para fazer em tudo a vontade de Deus. Chegamos ao quarto ponto. Gostaria agora que vocês, então, ao terminar esta reflexão, tomassem
o Salmo 63 e rezassem juntos. Se sobrou um tempinho, vocês rezam juntos. Se não sobrou, cada um reza na sua casa e veja, sobretudo, o versículo 2. Ó Deus, Tu és o meu Deus. Desde a aurora te procuro. De ti tem sede a minha alma. Anela por ti minha carne, como terra deserta, seca, sem água. Gostaria que, nesta semana, vocês voltassem a este vídeo e fossem se autoanalisando para ver se isto tudo que está colocado aqui encontra algum eco no seu coração. Você experimenta alguma coisinha, pelo menos, disso? Você sente que algum tracinho desse perfil está no seu coração? É este o para casa dessa semana. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.